Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao Veracidade. Eu sou Márcio Nalim e hoje estamos recebendo dois grandes convidados. Aliás, uma convidada sempre frequente na nossa mesa, na nossa bancada de notáveis, como eu gosto sempre de falar, a Bianca Pesce. Seja bem-vinda, Bianca Pesce. Bom dia, amigos. Bom dia, Flávio. Bom dia, Márcio. É muito bom a gente poder aqui falar sobre a nossa cidade de Niterói, discutir os assuntos da pauta do dia e também colocar uma perspectiva aí para os próximos anos da nossa cidade. E seja bem-vindo também o empresário Flávio Carvalho. Tudo bem, Flávio? Como é que vai? Bom dia, Márcio. Bom dia, Bianca. Prazer sempre estarmos juntos aqui debatendo esses assuntos tão importantes e de grande relevância para a nossa cidade. Maravilha. Olha, hoje nós vamos falar do que a gente mais gosta, falar da nossa cidade de Niterói. Niterói que tem passado por grandes transformações e sempre naquela disputa, né? Naquela disputa política, naquela disputa de espaço e das necessidades do nosso povo, que infelizmente já faz um bom tempo não são alcançadas. Segurança tem sido um problema sério, a ser resolvido aqui na nossa cidade, né? Vejam só, né? Nós tivemos agora recentemente a operação do BOP na Penha, no complexo, e com diversas mortes, e muitos criminosos acabaram vindo para Niterói, para a cidade de Maricá, para Magé, para a região serrana, migraram, né? Eles fugindo das operações, eles migraram. Isso trouxe uma grande preocupação para todos nós. Segurança é uma preocupação latente para o nosso cidadão niteroense, né? Eu gostaria de perguntar a você, Flávio, primeiramente, o que você vê da segurança aqui em Niterói? Quais são as reclamações que o comerciante tem, que o cidadão niteroense tem sobre a segurança na nossa cidade de Niterói? Olha, Márcio, segurança pública é um assunto que está em pauta hoje, é de grande relevância, porque ela vai impactar em tudo, né? Vai impactar no comércio, vai impactar na escola, vai impactar na moradia, vai impactar em valor de imóvel, vai impactar em tudo. O que a gente tem visto na cidade de Niterói são os bons índices de resultado da prática das polícias em crimes de maior periculosidade, né? Uma redução desses índices. Mas o que a população sente é o furto, aquele furto de rua, furto de celular, furto de equipamento, furto de comércio. Esse tipo de crime fica muito próximo ao cidadão e é o que traz a grande sensação de insegurança. É assim que eu percebo quando a prefeitura levanta os índices, né, atingidos pela Polícia Militar, Polícia Civil, até a Guarda Municipal colaborando também, no sentido de minimizar furto de carro, roubo de carro, latrocínio, esses índices melhorando, mas a população sente o furto. E esses índices têm assustado muito Niterói. E você, Bianca, o que você tem percebido da questão da violência aqui em Niterói? Você como moradora aqui da cidade de Niterói. Eu percebo mais ou menos isso que o Flávio comentou, né? A gente tem assim uma sensação de segurança um pouco diferente dos moradores do Rio de Janeiro, né, da capital carioca em si, né? Aqui em Niterói é uma cidade menor, então parece que o controle assim é um pouco maior da polícia militar, da polícia civil, parece ser um pouco mais efetivo para esses crimes de grande monte, né? É, as comunidades não são tão reféns como isso acontece no Rio de Janeiro, na Baixada, né? Niterói a gente consegue ter um pouco mais desse controle, mas é exatamente essa segurança do dia a dia, de andar na rua com liberdade, que o niteroense vem perdendo ao longo dos anos. Niterói, até 2010, era uma das melhores cidades do país, você andava com tranquilidade com o seu cordão de ouro, ou enfim, com o seu celular, com seus bens, propriedades suas, fruto do seu trabalho, sem medo de ser assaltado, e hoje não é essa a realidade, né? E principalmente num ponto que eu gostaria de tocar aqui, que me toca muito porque eu sou urbanista, né?
A gente tem um bairro na cidade, e o Flávio gostaria até de ouvir o relato dele, por ser comerciante na região. A gente tem o bairro do Centro, que a gente tem um fenômeno que acontece em todas as cidades do mundo. É, isso já acontece muito antes da pandemia, mas com a pandemia isso ficou muito mais marcado. Os centros ficaram muito esvaziados. A Amaral Peixoto, que é uma belíssima via, com um pilotis planejado, com uma vista para o Centro Cívico de Niterói, né? Aquela ligação da Baía de Guanabara com o Centro Cívico, os prédios históricos, tem toda uma história montada em cima dessa construção, né? Quando a gente fala de urbanismo, a gente também estuda a história da cidade. E essa bela avenida hoje, ela está abandonada. E hoje mesmo sai uma notícia dizendo que a prefeitura vai revitalizar aquela região. Bom, numa análise de urbanista, você revitalizar colocando um corredor de ciclovia, um corredor verde com algumas plantas, eles descreveram até palmeiras, que não fazem sombra, né? Obviamente. Isso não é o necessário, né, para o bairro do centro, para a Avenida Amaral Peixoto. O que a Avenida Amaral Peixoto necessita é uma requalificação. Ela precisa que o comerciante consiga se sentir seguro até às 7, 8 horas da noite com o seu comércio. Que ele não tenha medo de, no meio da madrugada, ele ter o seu comércio invadido e ser assaltado, e levar toda a propriedade que ele comprou para revender, enfim. Ele fica ali vendido, entendeu? Porque vira uma cidade fantasma, aquela avenida vira uma cidade fantasma, né? Então, assim, essa revitalização, a gente vai ter o dinheiro público empenhado ali, com um projeto que não vai auxiliar em nada o comerciante local, o empresário local, que é o que mantém vivo, as pessoas precisam entender isso. Isso é um mito que se cria, né, que o empresário ou o comerciante ele é um malvado. Não, o empresário, o comerciante é o que gera emprego, é o que gera imposto para poder manter a saúde, a educação pública, o SUS, né, não é de graça, o SUS é pago, SUS é pago. os impostos, né? Então, é exatamente isso que a população precisa entender e precisa começar a reivindicar, entendeu? Assim, eu sei que o Flávio faz parte de um bom movimento dos síndicos, né, dos comerciantes de Niterói, e a gente precisa lutar por isso, a gente precisa lutar para que esse dinheiro seja investido e auxilie os comerciantes locais, que a gente requalifique o centro de Niterói. A gente tem que trazer movimento à noite para a cidade, a gente tem que trazer residência para o centro de Niterói, a gente tem que trazer vida para a cidade, entendeu? Se você não tem vida noturna, se você não tem vida diária, segura, o bairro vai continuar morto. Você vai passar ali com a sua bicicleta morrendo de medo de ser assaltado. Aquelas árvores não vão fazer sombra o suficiente, não vão adiantar de nada, entendeu? E milhões vão ser gastos ali para efetivamente nada acontecer. Aí eu gostaria de ouvir o relato do Flávio aí, principalmente como comerciante local. Então, Flávio. Olha, a Bianca falou ali uma palavra que é muito, muito importante, da sensação que a população sente, que é medo, né? O medo de ir à rua, o medo de transitar. Já escutei pessoas dizendo que quando ela sai das barcas e tem que andar na avenida, ela prefere andar na rua do que na calçada. Olha que coisa interessante. Prefere andar na rua, com ciclovia, com carro, com tudo, do que andar na calçada, aquela marquise bacana, com espaço. E que a gente pergunta assim, o prefeito ontem, na apresentação, na assinatura dos documentos de início das obras, assim, a gente quer a obra? Queremos. Porque chegou a um estado que qualquer coisa é bem-vinda, entende? Em 2013, o Rodrigo Neves, então prefeito, também apresentou o projeto de Niterói Barcelona, onde ele prometia uma obra de maior volume, né, que englobaria mais vias do centro, inclusive a Marechal Deodoro, que é uma via importante do comércio, que é o corredor de muitos universitários indo em direção ao terminal de ônibus para poder ir para casa, tudo mais. E essa apresentação que eu vi ontem, ela é Amaral Peixoto, Rua da Conceição, Doutor Celestino e Transversais.
e acabou. Então, assim, não é uma obra do bairro, são duas vias importantes do bairro e transversais. Deixou de fora algumas outras vias importantes. Niterói e Barcelona era uma coisa muito maior. Apresentou, não tem assim os números exatos da obra da época, mas o que foi apresentado ontem é uma coisa, a Praça da República, é, requalificar, melhorar e tal, mas o que o comércio precisa? Vamos pensar assim, o prefeito tocou no assunto ontem de shopping center a céu aberto, que é uma frase que eu sempre fortaleço, eu sempre defendo ela, que a Amaral Peixoto tem tudo para ser o melhor shopping center do Brasil. Por quê? A gente tem calçadas largas, cobertas, então se chover não tem problema, não vai impactar no trânsito das pessoas. A gente tem uma avenida de grande fluxo, com todas as linhas de ônibus, praticamente todas as linhas de ônibus passando nessa avenida, então o fluxo de gente é grande. A gente tem os grandes bancos com as suas matrizes aqui na Amaral Peixoto, que é a Caixa Econômica, o Itaú, o Banco do Brasil, Santander, não é isso? São os grandes bancos aqui do Bradesco e tudo mais. Então, a Justiça Federal está aqui, o Justiça do Trabalho está aqui, a Justiça Estadual está aqui, então está todo mundo aqui. Sobre a questão de moradia. A Amaral Peixoto, hoje, eu arrisco dizer que metade dos prédios já são moradia. Então, já tem 50% de ganho em relação a outros centros da cidade. O edifício líder que eu sou síndico, eu digo para vocês que 85%, até quase 90% das unidades têm ocupação residencial. E nós estamos aí falando de 400 unidades. Então, eu acredito que também o Gold Star, que também é um edifício grande aqui perto, outros edifícios aqui na Moura Peixoto, mas assim, de tamanho, o líder é maior, e a gente está sempre na referência, buscando aqui uma melhoria da dignidade para quem mora no centro. Então, a palavra que eu também trago chama-se dignidade. Dignidade é uma palavra que, quando atendida, ela ajuda a pessoa que mora, ela ajuda a pessoa, vai atender, né? A pessoa que mora, atende a pessoa que trabalha, atende a pessoa que visita, a pessoa que vem resolver alguma coisa no centro. Então, é muita coisa envolvida. A gente fica ansioso para que a obra aconteça, mas com medo também da obra. Porque, assim, vou plantar árvores na Amaral Peixoto. Tá, qual o objetivo? Porque é o corredor verde. Tá, metade dela já é verde, né? Porque a Amaral Peixoto ela não é da Sepetiba, Sepetiba até as Barras. Ela vem da Marquês de Paraná até as Barras. E metade dela já é arborizada. Pode melhorar as árvores ali. Mas a gente tem trechos na Amaral Peixoto, mais próximos ali à Câmara dos Vereadores ou o Liceu, que não existe calçada. Não existe calçada. Né? Se você entrar na via no sentido do tráfego em direção às marcas do lado direito, o início dela ali não tem calçada. A pessoa não tem aonde andar, não ser na rua. É uma coisa interessante. Então, assim, se trabalhasse legal, trabalhasse pesado esse início ali, até de seletivo com harmonização, praça bacana, e a proposta do comércio é que da seletiva para Rio Branco fosse uma Times Square. Com letreiro luminoso, aparecendo comércio, iluminação, segurança, estacionamento, vagas para carros. Por que eu sempre bato um pouco nessa tecla, embora a prefeitura tenha uma resistência muito grande a colocar vagas de carro na Amaral Peixoto, não sei por quê. Se a gente está buscando fortalecer o comércio, vamos imaginar, por exemplo, um shopping center. O que leva o cidadão a ir ao shopping center? Porque ele pode ir de carro, tem um conforto, não é isso? Ele tem segurança, ele tem um ambiente iluminado, um piso correto para andar, uma oferta de lojas. Então, que não era preciso se a gente colocasse vagas escamadas, porque a largura da via da Marquês de Paraná até a Descanso Sepetiba é uma, são 3 faixas de rolamento e a ciclovia. No lado direito, estacionamento escamado até a Descanso Sepetiba. Né? A gente tem a delegacia, as vagas da delegacia, a gente tem as vagas em frente à Câmara Municipal e depois as vagas até próximo ali, Marquês de Paraná. E dali para frente não tem mais vaga nenhuma. Então, peraí, vamos refletir um pouco mais. E aí você passa da Descanso Sepetiba, a via ganha mais de 2 faixas de rolamento. Nós estamos falando aí de quase mais
vamos arriscar aqui mais uns 10 metros de via, mais ou menos, ou um pouco mais a pé. E ali não pode ter estacionamento, uma coisa curiosa. Então, o estacionamento serve para atender os órgãos públicos, mas não serve para atender o cidadão que vem ao centro visitar o seu médico, o seu dentista. Não é isso? Ir ao banco, visitar o comércio, almoçar e tudo mais. Então, assim, as vagas que a gente defende para o comércio são vagas de até 2 horas de duração, no máximo. Não precisa mais que 2 horas. Para ele parar o carro, resolver um negócio, para pegar o carro e ir embora. Porque o risco dessas vagas é que sejam transformadas em vagas de período diurno. Ou seja, o cara vem aqui, estaciona o carro, vai embora para o Rio, volta no final do dia e embora para casa. Não, esse é o objetivo. O objetivo é rotatividade de carros para que as pessoas possam vir com conforto ao centro. Quem a gente quer trazer para o centro para consumir? Né? Qual o objetivo de trazer essa pessoa? Qual o cliente que a gente quer atender? Então, a prefeitura prometeu calçadas, tirar as pedras portuguesas, botar um piso nivelado, ajuda muito, as mulheres sentem muito essa dificuldade por causa do sapato, não é isso? O homem, de repente, não tanto, porque o calçado não sofre tanto, mas a mulher sofre muito com isso, a gente vê de vez em quando pessoas caindo, as calçadas afundam, porque o terreno é arenoso e tudo mais. Então, se a gente botasse ali um piso liso, pô, bacana, boa ideia. A iluminação, vamos tirar aquelas lâmpadas e botar LED. O líder já colocou isso há anos. Né? Nós já estamos falando aqui de há 8 ou 9 anos que eu coloquei refletores na calçada, porque a iluminação pública é ineficiente. E ela arrecada somente esse líder algo em torno de R$ 15.000 por mês. Vamos Então, explicar, é muita Flávio, grana para uma contraprestação pequena. Vamos explicar para o nosso ouvinte, né, para quem está nos assistindo, né, que o líder que você está falando é o edifício, né? Você é síndico do condomínio líder. Né, explicando para o pessoal, né, que ele está falando que o líder foi um dos primeiros a colocar a iluminação de LED por conta própria. Né, porque ali há uma obrigação da prefeitura em manter aquela iluminação, Conta coisa própria. que não acontece, não é verdade? E assim, e essa iluminação é ligada no medidor do edifício. Então, preste atenção. Quando eu fui conversar com a época que eu fui botar o refletor, eu disse, olha, eu vou ligar ela na rede pública, porque a gente já paga por isso. Não, se fizer isso, você está cortando energia. Opa, vou atender e vou colocar isso no meu medidor. Tudo bem, coloquei. Então, a iluminação hoje, se passa pela Mara Peixoto, é a iluminação mais eficiente que tem é do edifício líder. Os outros prédios começaram a colocar a iluminação depois. Então, assim, a prefeitura arrecada em tarifa de iluminação pública, cada medidor, um percentual, né? Algo em torno de R$ 35 a R$ 40 por medidor. Se consumir mais, paga mais. Então, se só o edifício líder, aqui na Mauro Peixoto, arrecada algo em torno de R$ 15.000 por mês de tarifa de iluminação pública, para manter 5 lâmpadas acesas, que é o que tem na marquise nossa, das 5 lâmpadas, 2 funcionam. 2 não funcionam e uma subiu a luminária, que é horrorosa, é simples, é industrial, não tem nada de histórico, absolutamente nada. Então, mais uma vez, em 2013, o Rodrigo prometeu essa iluminação em LED, não fez. Volta a prometer novamente depois de quase 10 anos, né? Nós estamos em 2005, 2013. Então, quase 10 anos depois, melhor, 12 anos depois, né? Ele promete novamente a iluminação. Então, assim, a gente quer que aconteça? Quero. Né? Ele é prefeito eleito? É. Vou fazer tudo para poder ajudar? Vou. Por quê? Porque é por Niterói. É pelo cidadão. É para trazer dignidade. É para trazer segurança. Então, assim, se eu entendo que a Mauro Peixoto é um shopping sem ter a céu aberto, o que compõe o shopping, mais uma vez, né? Estacionamento, iluminação, segurança, limpeza. Aí eu lhe pergunto o seguinte, essas árvores que querem plantar na Mauro Peixoto, palmeira, né? Palmeira, capim, enfim. Como é que vai ser feita? Por que ali? Não existe em outros lugares? Vamos guardar uma coisa como Times Square, iluminação bacana. Vamos favorecer as pessoas que estão passando a olharem para a marquise e conseguirem enxergar o letreiro das lojas.
para ter visibilidade para o comércio. Essas árvores podem tapar os letreiros, atrapalhar a visibilidade das lojas. E como é que fica essa questão? Então, está um pouco misturado. Eu entendo que a prefeitura tem uma boa iniciativa, até porque Fabiano Gonçalves, que hoje é o presidente da federação da CDL, ele já foi presidente da CDL, né? Ele tem um pouco a informação do comércio e ele sabe da demanda do comércio. Eu acho que a prefeitura poderia ser mais sensível a esse assunto e trazer, sim, vamos experimentar as vagas, experimenta. Porque, eu vou trazer um outro exemplo aqui de que isso funciona legal. Vamos para Nova Friburgo, na Avenida Alberto Braun, no centro da cidade. Centro, é a avenida de mais forte comércio da cidade, de Nova Friburgo, onde você tem vaga de carro, olha que interessante, vaga de carro, tem árvore, tem jardins, e o comércio é enorme. Calçada dos dois lados, ponto de ônibus e tudo mais, e a avenida forte, mas tem vaga de carro, para favorecer as pessoas que querem visitar o comércio e não vão andar de ônibus. Não adianta forçar a barra. Sabe por quê? Se a gente pensar assim em Niterói, né? Eu estava conversando com uma conhecida que mora na Gianciane, ela vai para o Rio de catamarã. Olha que interessante que eu vou falar agora. Hein? Ela falou assim: eu nunca vou entrar no ônibus que vem pelo BHLS. Eu falei: por quê? Pô, Flávio, eu vou entrar no ônibus, o pessoal vindo de praia, indo trabalhar, indo com areia, água salgada, com roupa, com vestido para ir trabalhar. Não tem sentido isso. Eu vou de carro até Charitas, estaciono em Charitas para atravessar de catamarã. Então, assim, a gente acaba esbarrando na questão seguinte: qual o público que eu quero atender? Qual o cliente que eu estou mirando? Né? Então, eu tenho que atender a todos os clientes, porque a cidade é de todos. Né? A ciclovia da Mara Peixoto é uma ciclovia de alto fluxo? É, de manhã cedo em sentido Barcas, final do dia voltando às Barcas. Por quê? Porque o nego não aguenta andar no trânsito dentro de Niterói. Não tem saco de andar no trânsito dentro de Niterói. Então, o cidadão prefere comprar uma bicicleta, hoje bicicleta elétrica. É uma coisa que está de um vulto muito grande na cidade, o poder aquisitivo em Niterói é alto. As pessoas compram bicicleta elétrica aí, 10, 15 mil reais de bicicleta elétrica, para não andar de ônibus. Interessante. O cara paga algo em torno de 10 a 15 mil para andar de bicicleta, para não ter que andar de ônibus. Então, assim, esse serviço está bom? Não! É, Não! é isso que Ele é caro? acontece. É! A gente observa, a Bianca sabe, entende bem mais disso do que a gente, né, Márcio? Mas o que eu observo hoje é que dentro de um bairro residencial de Icaraí, empurraram uma via expressa dentro do bairro residencial, né? E Icaraí é um bairro que tem uma população idosa maior. E aí você tem Gás Peixoto, que virou uma via expressa. Se uma pessoa parar o carro ali para embarcar, desembarcar o idoso, o nego xinga, buzina, é um ruído enorme no bairro residencial. Todas as curvas são de 90 graus, o que diminui a velocidade de tráfego. Você tem muito sinal, muita gente transitando. E aí você diz, poxa, mas o túnel foi aberto. Tá, legal. É uma obra importante? É. Vou bater palma? Vou. Tem as questões lá de faturamento, se não é, o Tribunal de Contas, isso é problema do Tribunal de Contas investigar. Agora, é uma via expressa? É uma via que foi construída para aliviar o trânsito? Não. Na minha opinião, não. Foi feita para trazer a praia de Camboinhos e Piratininga para a Zona Sul, para poder vender a orla, que é uma orla maravilhosa. Tá? A orla de Piratininga ali, Camboinhos é maravilhoso. Mas estava longe de Niterói. Né? Teve uma época que eu quis emancipar a região de Niterói e tudo mais, mas o túnel aproximou? Aproximou imobiliariamente a cidade. Mas resolveu o trânsito? Não. Você trocou o trânsito de lugar. Você tirou o trânsito passando lá pelo Parque da Colina e ali pelo Sapê, Taubadu, e trouxe ele para passar por São Francisco de Xaretas. Aliviou o trânsito? Não, continua tudo engarrafado. Você só trocou o trânsito de lugar. Existe um projeto antigo, já falei com o Márcio algumas vezes isso, que seria uma via expressa, que ali já foi aberta até o Parque da Colina, em 3 vias, subindo e descendo,
e o caminho natural daquilo ali seria passando pela Titioca, chegando na Alameda do Seu Boaventura e indo direto para a ponte. Então, aí sim, você teria uma via expressa. Você tiraria todo esse trânsito pesado de quem mora na região oceânica, indo em direção ao Rio, de um bairro residencial. Aí, legal. Agora, onde é que fica o centro da cidade nisso aí? Nessa questão de segurança, medo, dignidade. Então, assim, existem várias questões envolvidas no desenvolvimento da cidade. É tudo um organismo ligado. A gente entendendo isso, vou aplaudir qualquer iniciativa? Vou. Mas eu posso ter direito à crítica? Eu posso ter direito à palavra? Ou eu tenho que engolir seco o projeto que apresentam como sendo a melhor coisa? Porque não fomos consultados, tá? Não fui consultado, nenhum morador foi consultado. O edifício não recebi ninguém da prefeitura perguntando para pegar informações sobre moradia, faixa de renda, nada. Os comerciantes aqui em Volta também não, outros síndicos também não. Eu vi que houve lá a presença do presidente do Sindiloja, do CDL, da Associação Comercial, e depois foi Colab. Beleza. Uma plataforma de celular que fez uma pesquisa para saber como é que vai ser feito o projeto. Legal. Tá. E qual é a faixa de etária de quem mora no bairro? Será que os idosos fizeram a opinião deles no Colab? Será que a pesquisa analógica também não mitigaria essa coisa aí? E traria também? Então, assim, até onde a população foi ouvida pelo Colab só? Né? Quantos do Colab participaram? Quem são essas pessoas? Moram realmente no centro? Trabalham no centro? São comerciantes do centro? Então, a gente traz essas questões todas porque essa sensação de medo, com distribuição de alimentos, sem fiscalização no centro, é um negócio muito misturado aí. A prefeitura, o prefeito Rodrigo Neves, em campanha, prometeu resolver o problema de morador de rua em 3 ou 6 meses. Nós já estamos aí com o 11º mês, né? Eu vi uma redução em um ponto e aumento em outro. Então, a gente tem a sensação, né, Márcio, que saiu de um ponto para espalhar para outros cantos. E, ao mesmo tempo, no Brasil, Bianca, a gente vê que o índice de morador de rua aumentou nesse governo federal. Então, assim, tudo impacta no Brasil. Niterói, como uma cidade mais próspera, tem que tomar conta do que acontece na cidade para não ter esse nível de morador de rua, com furto de hidrômetros. Furto de hidrômetro é uma febre esse negócio, cara. Eu vou ter que, em vários pontos aí, Flávio, discordar de você. Porque, na verdade, assim, eu não consigo enxergar é, efetividade no atendimento do cidadão, no atendimento do niteroense, na melhora de vida do niteroense. Eu só consigo enxergar no executivo atual, na prefeitura atual, assim como o seu mandato anterior, de 2013 até agora, o olhar para as construtoras, o olhar para beneficiar as empresas de ônibus, e o cidadão de Niterói ficou em segundo plano. E eu não consigo enxergar a revitalização que eles dizem que vão fazer no centro como algo que vai ser positivo. Não será, tá? Vai ser uma maquiagem. Eles vão trocar o acabamento que existe hoje no piso por outro acabamento, mas a população de rua vai continuar. Os moradores residentes lá, como por exemplo no seu prédio, se não houver um incentivo ao comércio local, noturno, as pessoas não vão frequentar, vão continuar com medo, vão sair do centro de Niterói e vão consumir em outros centros comerciais, outras áreas comerciais, vão consumir em Caraí, vão consumir na região oceânica, vão consumir em São Francisco. Ou a gente traz realmente segurança pública para Niterói, ou realmente a gente tem, ou que seja qualquer tipo de parceria com Niterói, com segurança presente, que seja uma parceria, uma revisão da lei municipal, para que a Guarda Municipal, isso a Câmara de Vereadores já sinalizou uma positividade, para que a Câmara Municipal possa ser armada para conter a segurança local,
para que aquele furto de celular não aconteça, porque a pessoa que está pensando o delinquente, né? Porque para mim não é suspeito, é um delinquente, a pessoa que rouba o celular, ela está tirando a sua propriedade, ela está tirando a liberdade de você de ter um bem. Então, eu trabalho para ter meu bem, eu compro meu telefone, mas eu não tenho liberdade de usá-lo, porque vem um delinquente e me tira ele, e eu tenho que comprar outro com o esforço do meu próprio dinheiro, porque o governo não vai me ressarcir em nada. Então, assim, eu não vejo de forma positiva. Eu não acredito que eles vão atender a demanda nem da CDL, nem do grupo de síndicos e nem dos comerciantes. Principalmente porque o secretário de urbanismo ele sempre está atrás de etiquetas. O que são essas etiquetas? São premiações bastante, como é que eu posso colocar a palavra assim, bastante periféricas, sabe? Não são premiações que são realmente reconhecidas. Ele procura determinados grupos, ele vai dizer que vai construir um corredor verde. Um corredor verde, ele necessariamente tem que ligar uma flora à outra, não há ligação de flora nenhuma ali, então aquilo não é um corredor verde. Ele pega termos que são vendáveis e coloca como marketing. Isso é o que faz o secretário de urbanismo. Então, eu analisei o projeto e eu não enxergo que vai haver uma melhora para o comerciante. O que vai haver é uma maquiagem, eles vão trocar, vão recapear o asfalto, vão repintar as faixas, vão trocar as calçadas. Pode ser que eles melhorem a iluminação, isso aí eu até acredito que vai fazer. É necessária a melhora da iluminação? Sim, mas se não houver um estímulo para um comércio, e, por exemplo, quem mora próximo, quem mora ali em São Francisco, a pessoa anda pela avenida ali de São Francisco, em frente à orla, à noite, com segurança. Tem muitos restaurantes, bares funcionando, farmácias 24 horas. Então, a pessoa tem segurança porque há movimento. Movimento de pessoas trazem sensação de segurança. Então, assim, além de você ter uma guarda municipal, uma segurança presente eficiente, até o horário do último cliente estar ali, por exemplo, em São Francisco, ou como acontece na Rua Nóbrega, aqui no Jardim Caraí, se não há esse movimento, não haverá segurança. As pessoas que moram no centro vão gastar o seu dinheiro em outro lugar, em outro bairro. O dinheiro não vai ficar no bairro. E se o dinheiro não fica no bairro, o empresário, o comerciante, ele não tem benefício, então ele não consegue investir. Então, se você não tem investimento, que é o investimento privado, que move a economia da cidade, entendeu? Você não vai ter uma revitalização. Você vai ser realmente só uma revitalização, vai ser uma maquiagem. Agora, você não vai requalificar o bairro, como, por exemplo, você acabou de citar em Nova Friburgo. O bairro está requalificado. O bairro tem movimento. As pessoas têm prazer de andar por ali, entendeu? E isso nós temos um potencial gigantesco com aquela calçada larga que temos na Avenida Amaral Pessoa. Como você falou, um shopping a céu aberto, coberto. Então, se chover, você continua conseguindo andar pelaquela região. Então, quer dizer, é uma região de um potencial enorme, mal explorado. Agora, você pode me perguntar, por que isso? Eu não sei dizer. Certamente existe algum interesse imobiliário ou algum outro interesse para que se invista em outra área da cidade e se mantenha aquilo esquecido. Essa é a minha opinião como urbanista, como planejadora, como engenheira ambiental, principalmente, para dizer que aquilo não é corredor verde. Aquilo é um plantio de árvores. Ponto. Corredor verde liga uma flora a outra flora. Então, não há isso. Não tem nenhuma ligação. Então, não tem como chamar aquilo de corredor verde. Verdade. Falando a respeito de mobilidade, agora, a cidade, desde 2013, quando o Rodrigo Neves assumiu e ele fez a única obra que ele fez que realmente foi uma obra necessária para a cidade, que é o túnel. O túnel era uma promessa de 40 anos.
extremamente necessário, mas ele tinha que ter parado no túnel, porque aquela avenida transoceânica, ela funciona há 7 ou 8 anos com 3 linhas de ônibus, que passam de 40 em 40 minutos. É óbvio que o cidadão que tem um carro dentro de casa, ele vai tirar o carro dele, vai atravessar aquela rua, vai atravessar aquela avenida e vai chegar antes nas barcas no catamarã do que se ele esperar 3 linhas de ônibus. E ainda é pior, porque você tem uma via exclusiva para ônibus, porque ele colocou uma mureta, né? Ele fez ela ainda mais alta, então ela é uma via, quando você, final de semana, não tem praticamente ônibus circulando, você não consegue fazer ela reversível, que é o melhor para uma cidade de menos de 500 mil habitantes como Niterói. Nós não somos uma metrópole. Nós não somos uma metrópole para ter uma via como na Avenida Brasil, que é uma via exclusiva, um canteiro. Não somos, não temos esses milhões de pessoas. Apenas 18% da população vivem na região oceânica. Então, não haveria necessidade de você ter uma via exclusiva. Mesmo que agora você tenha essa via exclusiva, e eu entendo, depois de todo o transtorno que houve para a construção da transoceânica, todo o comércio teve comércio fechado, todo o problema que as pessoas tiveram nas suas residências, foi um tormento para as pessoas que moraram na região oceânica essa obra. Então, hoje, o que deveria ser feito? Deveria ser feito um planejamento para que todos os ônibus que cruzam aquela via passassem por dentro da transoceânica. Mas ela foi tão mal projetada que um ônibus, para passar ali, ele precisa ter 3 portas. Ele não basta ter 2 portas. Mas já que isso foi feito, já que ao invés de 300 milhões foram gastos 430 milhões, ou seja, 130 milhões a mais, de um dinheiro que foi pego de empréstimo no PAC, mas veja bem, é empréstimo. A cidade paga por isso ao longo dos anos, não é dinheiro dado, é dinheiro emprestado. Né? A gente não pode esquecer isso. Então, já que isso foi feito, a gente tem que trabalhar. Também eu não sou aquela, não, vamos reconstruir, vamos fazer. Não, vamos pegar o que existe e vamos tentar melhorar o que existe. Então, por que nós, quando pegamos esses 400 milhões de reais emprestados agora para fazer um VLT de apenas 5 quilômetros, somente 5 quilômetros, por que ao invés disso nós não reformamos todas as linhas de ônibus? Colocamos todos os ônibus elétricos, todos os ônibus com Wi-Fi, ônibus suficientes para que tenha um intervalo de no máximo 10 minutos em todos os lugares da cidade. E todos os ônibus da via transoceânica, ao invés de compartilharem a sua faixa com os carros, porque a maioria, as pessoas não se dão conta disso, as que não moram em Niterói, mas a maioria dos ônibus que passam naquela via passam fora da transoceânica, né? Passam competindo o espaço com o carro. Por que a gente não transforma esses ônibus em ônibus que possam... Vamos ajustar, troca esses ônibus por ônibus elétricos, coloca 3 portas nele. Vamos trazer eficiência para aquela via que já foi mal projetada? Foi, mas é o que há. Vamos levar eficiência para essa via, entendeu? Porque, sim, eu concordo que a solução para qualquer cidade, por mais que o niteroense tenha essa resistência de usar o transporte de massa, que é o ônibus, eu concordo com a visão de que a mobilidade urbana só será solucionada, porque a gente tem que pensar quando a gente pensa em urbanismo, a gente não pensa em 5 anos, né? A gente pensa em 25 anos. Então, a mobilidade urbana de Niterói, o caos que é Icaraí, o caos que é Santa Rosa, a mobilidade urbana de Niterói só vai melhorar quando nós tivermos um transporte de massa, que você possa pegar o seu aplicativo, e Niterói tem dinheiro para isso, pegar um aplicativo, meu ônibus vai passar daqui a 5 minutos, vou sair, vou lá para o ponto que é aqui perto da minha casa. Aí sim a gente vai ter uma população que vai pensar, bom, de carro eu vou demorar meia hora, de ônibus eu vou demorar 15 minutos. Aí a pessoa vai começar a pensar usar o ônibus. Só que, ao invés de pegar
400 milhões de reais e investir numa via de 5 quilômetros de um VLT porque é bonito, e ao invés disso pegar esse dinheiro e reformar e reformular todas as linhas de ônibus de Niterói, nós partimos para o elefante branco, entendeu? Que não vai resolver o problema. E pior, o VLT, aí você pode muito bem pegar os estudos do Rio de Janeiro. Ele vai ter que ser praticamente 80% subsidiado pela Prefeitura de Niterói, porque a passagem do VLT é tão cara que o trabalhador não consegue pagar. Então não adianta, não é solução. Entendeu? Eu tenho já essa visão um pouquinho diferente, mais por ser O Rio de Janeiro que... urbanista. Mas e você falou um negócio muito interessante, Bianca. O Rio de Janeiro, realmente, o VLT, olha o Rio de Janeiro que é maior que a gente, né? É a capital, é subsidiado. Então, assim, o sistema não se paga. E a questão do ônibus lá da região oceânica, né? A gente costuma até fazer uma piada sobre isso, porque eu não digo que aquilo ali é uma via expressa, tá? Eu digo que é a maior ciclovia já feita no Exatamente. Brasil, porque Virou uma ali dentro só roda belíssima ciclovia. bicicleta. É a bicicleta mais cara do Brasil. Então, assim, por quê? Porque o ônibus, para rodar naquela via expressa, a porta é lado esquerdo e o resto inteiro da frota niteroense é a porta lado direito. Então, o ônibus não consegue atender aquela entrar ali porque a porta não dá para embarcar e desembarcar. Então, assim, aí eu volto num assunto que chama-se gestão, né? É você fazer espinha de peixe. Para quem não sabe, espinha de peixe é quando você tem um problema e você vai ver as possíveis causas do problema e quais seriam as soluções para aquele problema. Então, você leva muito mais tempo planejando, né, que a gente chama de PDCA, muito mais tempo planejando. Depois você desenvolve, implementa, controla e faz as ações de correção. Então, o tempo de planejamento deve ser muito maior do que o tempo de execução. Porque você já está tão bem planejado que você executa, você já pensou em todas as possibilidades. A Bianca falou um negócio muito importante, Márcio, que é a questão se o modal será sustentável ou deverá ser pago por uma coisa que não funciona. Então, eu vou trazer de novo a gestão, né, que é o professor Falcone, ensina muito que é a questão de gestão, planejamento, desenvolvimento, controle e ação de correção. Isso falta no órgão público, falta na mentalidade do gestor público, que é a gestão eficiente. O quanto que isso vai trazer de benefício, né? Se eu fiz, que legal, tira a foto minha aí, né? Como o Vega falou assim, a gente tem de repente você que está em busca de um prêmio que é relevante, mas assim, o que isso traz de benefício real para a população? Então, quer dizer, eu botei um VLT, o Barreto, tá, ele é sustentável? Não. Não, no início não vai ser, mas depois vira, tá? Mas depois quando? São 30 anos, 40 anos a gente pagando por um negócio que não funciona, como o VHLS, e uma obra que foi mal planejada porque quis fazer correndo. Complicado isso. Então, assim, a gente sempre vai esbarrar na questão de gestão, né? E gestão também nos comandos de proximidade do Estado e da população. Eu vou trazer só um exemplo da Guarda Municipal, que a Bianca bem falou, que deveria ser armada, deveria ser uma polícia municipal, como funciona nos Estados Unidos. Então, assim, teve uma pessoa, aparentemente em situação de rua, aparentemente com uso de algum tipo de entorpecente ou bebida, não sei, caiu na calçada, a gente tentou chamá-la da água, prestar um socorro, ela recusava e depois desmaiou, sei lá eu. Eu atravessei a rua e chamei a guarda municipal, que era o Estado presente, tá? Olha só, cara, que é uma mulher ali no chão, eu tentei chamar, tentei dar água, ela não responde. Vai lá, pô, resolve lá que você é o Estado aqui presente. É sua obrigação. Você tem os meios para resolver. Isso, olha, caiu na rua ali, é morador de rua? Só não sei, aparentemente, porque está um pouco suja e tudo mais. Não, isso não é não, isso é assistência social.
Então, assim, tá, vai lá, vê o que é, e se realmente é assistência social, você encaminhar o chamado, passa o rádio, liga na central, CISP, encaminha a chamada, é SAMU, não é SAMU. Então, assim, aí eu fiz uma postagem no Instagram falando da situação e tem gente por que você não gosta do SAMU? Eu assim, cara, eu não sou médico não, meu irmão. Eu vi a guarda municipal com a viatura no outro lado da rua. Eles tinham a obrigação legal de agir. Aí a gente sabe que não faz, aí de repente, porque eu sou partidário de alguém, então eu vou atacar você porque você é tigre. Aí, cara, calma, meu irmão. Se o Estado está presente, o guarda vai sim com a viatura lá. Ah, mandaram ficar aqui, ó, central, estou saindo para atender uma chamada, preciso de alguém para me recompor aqui. Pô, então tem a moto, né? Bota a moto como se você presente o serviço auxiliar do batalhão de 12º, bota a moto, ó, a pessoa caiu aqui, precisa de uma moto para averiguar e tal. São dois guardas, um atravessa, outro fica na viatura. Olha, Cara, é Flávio, olha, atravessar uma rua. Bianca, Não estou falando de sair do isso aí centro, acontece com aí o para uma 90, né, cepa, Flávio? não. Isso acontece com o 90. 90 você liga, é a mesma coisa. Ele vai te perguntar, fazer uma série de perguntas, entendeu? Praticamente você tem que ser um investigador para ele pensar se vai tomar uma iniciativa. Olha, isso que você está falando é muito sério, né? É uma falta de treinamento, uma falta de comando até, entendeu? Acho que as pessoas têm que ser mais orientadas. O guarda municipal Gestão, tem que Márcio. ter gestão. É gestão. O guarda municipal ele tem que ter autonomia para tomar esse tipo de decisão. Você falou uma coisa que é essencial, que eu acho que todos nós já passamos de alguma forma. É assim, eu liguei para o Cisco, eu liguei para o Cisco, falei assim, ó, caiu tal, passa a chamada para o SAMU, você consegue passar a chamada para o SAMU? Consigo. Então, passa a ocorrência que a pessoa... Então, assim, eu vou deslogar o SAMU, que poder estar atendendo uma pessoa com uma emergência maior, que tem despesa para deslocar essa ambulância, não é de graça, né, Bianca? O SUS não é de Sim, não graça. tem almoço grátis, Então, né? assim, quem sou eu? Quem sou eu, cidadão, para decidir se eu chamo uma ambulância ou não? Quem que vai pagar a ambulância? Sou eu? Sou. Então, peraí. Então, acho que o guarda municipal ele tem que vir, averiguar a ocorrência, para saber para onde que ele, Estado, ali presente, decide o que vai passar. Não, peraí. Assistência social, olha aqui o celular, zap, grupo, ó, o que eu faço aqui? Central, o que eu faço aqui? Tal, ó, não, fica aí que a luz está chegando. Então, depois que eu botei nos grupos de WhatsApp, que eu divulguei esse vídeo meu, é que veio o pessoal da assistência social, porque deve ter feito barulho, e o nego me deu pancada em mim, mas, irmão, estou tranquilo, a tem que dar fruta para pedrada. Então, vieram, aí olharam, tal, eu vou ligar para o SAMU, né, senão isso já está feito. Ah, então vou ter que ficar quieto para o SAMU chegar. Por quê? Porque tem que tirar foto para dizer que fez algo, que atendeu alguma ocorrência para ir para um índice de que assistência social Sim. foi lá e socorreu aquela pessoa, quando que não. Não. Eles não estavam aqui. Vieram porque sofreram a pressão minha para vir aqui socorrer essa pessoa. Então, assim, é gestão. De novo, gestão. Se a gestão assim, olha, o guarda viu, pô, se eu estou vendo a pessoa caindo no chão, eu fico assim, ó, e caiu o celular. Não, pô, peraí, caramba, calma, não se mexe. Tá bem, não tá bem, tal. Vamos chamar um auxílio, né? A guarda vem para prestar esse auxílio. Quem é mais próximo do Estado tem que estar pronto para atender esse auxílio. Quantas vezes a gente já viu, né, caso da Polícia Militar, da viatura de dois policiais fazerem parto de uma mulher? Eles são médicos? Não. Mas eles se deram porque são servidores públicos e fizeram o máximo que eles podiam para prestar um bom serviço. Então, se a gente entender que, inclusive, aquela pessoa em situação de rua, em situação de droga, está precisando de auxílio, é obrigação minha, caso eu for servidor público, de fazer o meu máximo para atender o meu cliente, porque ela é cliente. A cidadão é cliente do Estado. Aí, às vezes, quando você mostra uma coisa que merece uma correção no PDCA, ó,
o planejamento que vocês fizeram foi legal. Só que aqui deu um problema. Precisamos atuar aqui, fazer uma correção para que isso aqui gire melhor. Não, não pode, não sei o quê. Peraí, calma, meu irmão. Né? Peraí, poxa. Eu estou aqui com todo amor. Estou aqui para colaborar. Porque eu costumo dizer, para o comércio, todo tipo de comércio e tudo mais, o melhor cliente, é aquele que reclama, porque ele te dá a possibilidade de melhoria. Se o cliente vem e reclama de uma coisa que não satisfez a ele, opa, peraí, deixa eu escutar ele. Fala mais. O que mais? Eu estou pegando dados. O que mais você viu? O que mais que você notou ali? Ah, tá, peraí. Repete. E tal. Pô, agora vamos atuar na correção do PDCA. Porque se tem um cliente reclamando, tem possibilidade de melhoria. E aí você vai corrigir e vai melhorando, ponto a ponto, melhorando como uma matriz viva, para você crescer em gestão. Então, a gestão está também envolvida em segurança pública, assim, a gestão em urbanismo. Né? Você falou muito bem, poxa, Flávio, eu só te mostrar um negócio de corredor verde, Flávio, quando a gente tem liga um ponto verde a outro, ele não está ligando nada, então é só plantio mesmo e usa-se um termo bonitinho. Caramba, aprendi uma hoje, já anotei. Então, assim, tudo a gente vê que a gestão bate. E a dificuldade do ente público em fazer uma gestão eficiente. Porque se fosse interessado realmente em resolver, opa, peraí, atravessa a rua, eu guardo, agora vamos para o chão de fábrica, tá? Eu guarda, não sei resolver. Central, olha só, tem um problema aqui, não sei resolver. Como é que eu faço? Aí a central, olha, guarda, quer que eu vou chamar a ambulância, vou chamar o assistência, faz um vídeo aí, manda para mim e tal. E agora vamos trabalhar, então, eu, gestor da guarda, preciso trabalhar no curso de primeiros socorros, preciso trabalhar no curso de atendimento, preciso trabalhar no curso de armas, preciso ter uma guarda municipal. Ah, porque a guarda não pode ter arma. Tá, a polícia pode ter arma? Você vai falar assim, pô, claro, né, Flávio? Opa, qual tipo de arma que a polícia pode ter? Porque legalmente a polícia não pode ter fuzil, porque fuzil é uso restrito das Forças Armadas. Uau! Por que a polícia tem, então? Porque as Forças Armadas Federal não fazem o papel dela, e aí a polícia dá um jeito, criou um batalhão de operações especiais, a Polícia Civil criou o CORE para poder ter acesso a armas de Forças Armadas, e dá uma mexida no organismo para poder enfrentar a segurança contra o terrorismo, o narcoterrorismo no Brasil. Então, a gente vai vendo a gestão, ela vai se adaptar em vários pontos, né? Agora, para a nossa Niterói, eu vi ontem, lá na Completa Titioca, foi lá, a gente entrou com cultura, tarará, tarará, tá, beleza. Aquele cidadão lá, como é que se sente? Será que um centro cultural resolveu a questão daquela turma lá? Ou como é que está a saúde desse pessoal? Como é que é a educação? Falta vaga para criança na creche? Educação está um problema sério. Em Niterói, tem visto várias denúncias. Então, assim, sinceramente, coração puro, se eu fosse prefeito com um vereador, oposição, não me importa, ele é vereador, eu respeito, porque ele está exercendo um cargo de alta qualidade e é o poder mais importante para o legislativo. O vereador veio, prefeito, porque, olha, Flávio, aqui não está ruim para eu, prefeito. Interessante. Fala mais. É mesmo? Poxa, espera aí. Ação de correção é agora. Pô, telefone, secretário, quero você aqui em 15 minutos. Por quê? Porque o meu cliente cidadão chamou o representante popular dele para fazer uma reclamação de um serviço que nós não estamos conseguindo atender a contento. Uau! Mudou toda a ótica. Né? Então, a pessoa tem em mente a gestão na cabeça enraizada. Não sabe? Aula na turma. Curso, livro, mente, curso, vídeo, curso, livro. Treina a pessoa. Se tem muita gente dando pancada na educação, e a gente viu, de repente, em Niterói,
decisão judicial proibindo alguns vereadores de fazer fiscalização. É, mais ou menos assim, né? É como se fosse a vigilância sanitária tivesse que agendar num Bordaço? restaurante para ir lá e falar assim: olha, eu vou lhe visitar na quarta-feira às 14 horas. Então, aí o restaurante se prepara, limpa tudo, não deixa nada fora do lugar, e a vigilância sanitária vai lá e ó, aprova o lugar. É mais ou menos isso que a prefeitura conseguiu. Eles conseguiram essa proeza de proibir o vereador de exercer uma das principais funções do seu mandato, que é fiscalizar o Poder Executivo. É manter a voz do Cara, ele povo tinha que ativa. estar de mão dada. Me espanta o Ministério Público, né? Tinha que estar de mão dada. Dessa resposta, né, para a gente, para o cidadão niteroense, né? Para a necessidade tão latente, né? Quer dizer, romper uma prerrogativa do vereador de fiscalizar. Eu achei isso um absurdo. Onde é que está na lei que o vereador não pode fiscalizar? Eu acho que, Existe aí uma questão que, ô, Márcio, olha, Na fala do é, Flávio agora, existe uma questão que eu acho que a gente consegue fazer um link com a situação que aconteceu no Rio de Janeiro. Nós tivemos uma operação muito bem sucedida, porque nós vimos as polícias agirem em sintonia. Nós vimos a Polícia Militar agir em sintonia com a Polícia Civil, agir com os agentes de investigação, com o BORE, com o BOP, com outras ações policiais. Todos eles fizeram um planejamento em conjunto. Esses entes separados, eles se comunicaram, eles uniram forças em prol do cidadão que estava ali sitiado naquela comunidade. Então, a gente vê o quê? Essa gestão integrada das seguranças tendo êxito, conseguindo sucesso, certo? Aqui em Niterói, como a gente tem um grupo político agindo desde 2013, agora até 2025, né? Então a gente já tem 12 anos do mesmo grupo político agindo. Eu acredito que eles sentem um pouco o pertencimento da cidade, ou seja, a cidade vai funcionar como eu quero, não como o meu cliente quer, que é o cidadão, como o Flávio citou. Então, o que falta aí claramente nesse caso que o Flávio citou? Falta integração, falta a gestão da Guarda Civil, conversar com o pessoal da assistência e ter uma administração pública fazendo essa conversa entre eles. Mas a administração pública não está preocupada com o seu cliente. Ela não está preocupada com o niteroense, porque ela já se sente no pertencimento. A cidade é toda minha. Ela funciona do jeito que eu quero, não do jeito que a cidade precisa, não do jeito que o cidadão precisa, certo? Então, assim, é isso que eu acredito que a grande falha de Niterói é por esses manda-chuvas estarem há tanto tempo no poder que eles conseguem tudo. Eles conseguem que um vereador não possa mais fiscalizar, fazer o trabalho dele. Eles conseguem fazer com que a Guarda Municipal fique completamente perdida, porque não tem uma voz de comando ali. Então, eles deixam o cidadão completamente perdido. O Flávio, não como figura de liderança, mas como cidadão, estava agindo ali como prestando um serviço humano, né? Existe aqui um ser humano necessitado. Eu tenho aqui um ente do Estado que está na minha esquina, a 20 passos de mim. Então, qual seria o mais óbvio? Bom, esse cara que é do Estado, que está a 20 passos de mim, ele tem um acesso mais rápido a essas entidades que podem vir aqui agir. Não foi isso que aconteceu, que não há a mínima integração. Essa que é a questão. A voz do povo de Niterói já não é ouvida há muito tempo. Gente, eu queria agradecer muito a presença da nossa querida arquiteta urbanística Bianca Pesce, do nosso amigo empresário Flávio Carvalho. Realmente fizemos um debate muito interessante, conversamos sobre os problemas, as necessidades da nossa cidade de Niterói. Tem muita coisa que realmente eu não sabia. Descobri hoje. E com certeza você também vai ficar muito surpreso com as demandas que a nossa cidade tem e que a gente pode melhorar de fato. Mas cabe a nós, cidadão, cobrar
cidadão tem que cobrar, né, ao seu vereador, ao prefeito, melhorar a nossa gestão. Nós pagamos muito caro para morar nessa cidade. Está na hora de a gente cobrar um retorno adequado. Então, você, cidadão, você que paga seus impostos, que faz essa cidade funcionar, você empreendedor, né, que investe na cidade de Niterói, você quer realmente um retorno digno dos seus impostos. Eu acho que a Veracidade veio para isso, para mostrar que você tem direito, que você merece atenção, que a nossa cidade merece respeito. Muito obrigado, Bianca Pesce, mais uma vez. Muito obrigado, Flávio Carvalho. E com certeza nós vamos, numa próxima oportunidade, conversar sobre muito mais demandas aqui da nossa cidade de Niterói. Agora é com vocês, Bianca. Eu que agradeço, Márcio. Vamos seguir nesse projeto, né, para a gente ver a cidade, a gente aprender sobre a nossa cidade e o cidadão poder ter uma voz ativa qualificada, entendendo o que ele pode cobrar do Estado, o que ele deve cobrar do seu prefeito, o que ele deve cobrar do seu vereador eleito, e ficar atento também nas notícias sempre, isso é muito importante para a gente se informar. E eu agradeço aí o convite. E você, Flávio? Bom, Márcio, sempre uma honra, Bianca, sempre uma honra, obrigado. A gente estar junto aqui, é muito bom estar aqui com vocês. É muito bom a gente poder debater esses assuntos, trazendo aqui uma ótica esmiuçada sobre cada ponto, né? Trazendo sempre uma visão da população, que é quem é o cliente final, que é que paga a conta no final das contas. Então, obrigado, Márcio, obrigado, Bianca, até uma próxima oportunidade. Ok, muito obrigado a vocês. Sejam sempre bem-vindos. Este é mais um Ver a Cidade. Com você.